Levítico capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos Levítico capítulo 6. Hoje à noite eu vou estar falando nessa peça sobre arrebatamento. E essa semana eu vi um repórter da Globo, só que agora ele está trabalhando na Globo News. E ele fazendo a sua matéria, essa matéria rolou no Instagram, você pode ver e achar. E de um certo momento, ele conclui a sua matéria com uma ironia muito grande. E eu entendi a ironia daquele repórter. Embora ele seja famoso no Brasil, ele tem zero conhecimento revelado da Bíblia. A letra mata, diga, a letra, está escrito na Bíblia, a letra mata, o Espírito traz vida. Você já ouviu alguém dizer assim, pastor, está desviado, mas sabe tudo da Bíblia, sabe de letra, porque se soubesse do Espírito, não estava desviado. Então esse repórter sabe de letra, se ele conhece a letra, e a letra mata, a letra é morta, a letra é religião, a letra não é vida. E aí ele faz uma ironia no final, e fala contra o arrebatamento, e diz assim, nós que somos os hereges, ou talvez os menos radicais, estamos perdidos, e dá assim um ar de deboche naquilo ali. Eu fiquei olhando, e falei, de um homem que não tem intimidade com o Espírito Santo, é comum isso aí. O triste é uma pessoa que está na igreja e desconhece. Então hoje nós vamos falar do arrebatamento, rapidinho, eu vou te mostrar na Bíblia, e nós vamos no final dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus vai nos preparar para esse evento que está muito próximo de acontecer. Mas nessa manhã, eu quero ler com os irmãos Levítico capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 8. A santa e bendita palavra de Deus. Vamos só mais essa vez ficar em pé, com reverência à palavra de Deus. Isso, nós vamos ler. Feche seus olhos e orem juntamente comigo. Vamos orar juntos. Diga, Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, que nos abençoou com a tua palavra. Que ela fale ao nosso coração, que ela fale ao meu coração, que ela dissipe de minha alma todo medo, toda angústia, toda incredulidade, toda tristeza, todo mal. Que o poder da tua palavra penetre em cada parte do meu corpo, meu espírito, minha alma, minhas emoções, em todo o meu ser, trazendo saúde para o meu corpo, vida, autoridade, poder do Espírito Santo. Eu oro com ações de graça, no nome de Jesus, amém. A partir do 8, vamos fazer, você pode dar glória sim, vamos fazer essa leitura alternada. Eu vou começar no 8, os irmãos vão lendo após mim, os ímpares, e nós vamos até o versículo 13. O 8 diz assim, disse mais, Deus estava falando e continuou, o Senhor a Moisés. 9. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã,
e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Amém? Vamos ler mais uma vez, é o versículo 13, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Levítico 6, a partir do 13, diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando o povo saiu do Egito, eles começaram a andar no deserto. Deus instituiu Moisés a se fazer uma tenda, um lugar específico para se adorar a Deus. E Deus deu a Moisés os objetos que lá precisavam estar, os utensílios que lá precisavam estar, como deveria ser feito. E dentro desses objetos havia um altar de sacrifício. E esse altar precisava ser aceso com fogo e permanecer aceso. Então, aquela chama não poderia se apagar hora nenhuma. 40 anos, aquela chama precisou ficar acesa. Quando Israel dormia, a chama tinha que estar acesa. Quando nevava em Israel, no deserto, a chama precisava estar acesa. Quando Israel estava lidando com as suas coisas, a chama precisava estar acesa. Quando Israel ia para a guerra, a chama precisava estar acesa. Quando Israel mudava de acampamento, saía daqui e ia para lá, a mesma chama precisava acompanhar, o fogo não podia se apagar, momento nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Nenhum momento o fogo podia se apagar. E o interessante, que a primeira vez que eles fizeram o altar, e a primeira vez que esse fogo, botaram lenha, que o fogo pegou, não foi homem que pôs o fogo, mas o próprio Deus. Eles prepararam o altar, quem está entendendo, diga aleluia. Eles prepararam o altar, colocaram a lenha e ficaram esperando. Então do céu, Deus mandou um fogo e acendeu aquele altar, com aquele fogo que veio do céu. E Deus falou: esse fogo não pode se apagar nunca mais. E Israel cuidou daquele fogo. Ele pegava aquele fogo de uma lamparina, eu acho que devia fazer com mais de uma, e fechava todinho. Quando mudava e levava aquele fogo, preparava o altar e daquele mesmo fogo, e ali foi. Isso nos diz, irmãos, que o fogo que tem na nossa vida não é obra de homem, porque se for de homem, não serve. O fogo que envolve a igreja não pode ser de emoção, de intelecto, de manipulação. Precisa ser o fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo não pode se apagar na nossa vida, nunca. O fogo precisa permanecer aceso em nossa vida. Todo crente precisa de fogo na sua alma. Nós não somos robôs nem máquinas sem emoção, e na nossa emoção precisa haver o fogo do Espírito. Senão você esfria, você desanima, você se desvia, você se distrai, você passa a amar mais as coisas do mundo, você vira um belo de um liberalista, sem santidade e sem santificação, e também extremista, radical, religioso. Você vai para os extremos. Agora o fogo do Espírito nos equilibra, diga aleluia, nos traz alinhamento, nos traz para o centro. E aqui Deus disse a Moisés: o fogo precisa arder continuamente, não pode se apagar. Esse fogo precisa se acender continuamente. Não deixe esse fogo se apagar. Quando a chama começa a apagar, você começa a ver os defeitos do seu irmão. E o engraçado é que a gente não vê os nossos, a gente vê os dos outros. Quando esse fogo começa a se apagar, a igreja já não serve mais, o ministério já não é bom, o casamento não está incomodando. E aí começa tudo isso. Agora, quando a chama está acesa, o Espírito Santo está presente, porque esse fogo fala do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Esse fogo é um símbolo do Espírito Santo.
O dia que o Espírito Santo desceu sobre a terra, nasceu a igreja. Atos capítulo 2. E ele veio como línguas de fogo, diz a Bíblia, repartida e pousou sobre cada pessoa. Esse fogo fala da paixão. Fala de quê? A paixão que o mundo prega é sensualidade, erotismo, prostituição, homossexualismo, libertinagem e toda a sorte de pecado nessa área. Mas paixão é um gomo da laranja. O Espírito Santo tem muitos dons, e os dons também são comparados. O Espírito Santo dá dons. Então é o Espírito provedor, é uma laranja com muitos dons diferentes. Paixão é, na verdade, uma faceta do amor que Deus nos deu. O mundo faz loucuras, errado, mas paixão, eu brinco, e até dando aula agora, eu estava ministrando, falando, paixão é aquilo que faz você sair e andar a pé até Vitória, só para dar um tchau para sua noiva e sua namorada e voltar para casa andando. Paixão é aquelas loucuras que você vai. A minha mãe falava assim, quando eu estava namorando com o Glaucio há 30 anos atrás, a gente era noivo, estava chovendo, pegava uma moto que eu tinha, falava, está chovendo, onde você vai? Falou, vou lá ver Gláucia. Ela só chegava na janela e fazia assim. Eu voltava feliz para casa. Isso é doideira. Mas a gente traduz por paixão. Paixão é aquilo que você trabalha, compra lá um anel caro para sua namorada, para o seu namorado. As mulheres não fazem nada para os homens, não, estou esquecendo. Mas as mulheres também precisam de paixão, viu? Os casados, quem é casado, diga oba. Não, é glória, diga glória. Então, paixão é aquilo que a mulher faz, ela veste aquela roupa diferente, aleluia. E desfila para você dentro de casa, passa para lá, o homem vê na hora. O homem tem um radar, né? O quê? O menino está falando, fica quieto, menino, não fala comigo não. Vai lá na casa do seu amigo, ele já percebe o clima, aleluia. A paixão faz parte, e esse fogo fala disso. Alguém fala assim, para que, Cristian, orar no monte? Para que orar no vale, Márcio? Para que essa bobeira? Ora em casa. Tá certo, ora em casa. Dá uma regulada aí que está saindo um eco. Eu sei que microfone, irmãos, vocês têm que amar o sonoplasta. Pensa num negócio difícil de regular. Quando a igreja está cheia, o trem desregula. Quando a igreja está vazia, ele desregula também. É assim, o clima muda, ele desregula. Se faz sol, ele vai. Então o cara fica ali. E aí, quando é só o pastor, é uma maravilha. Mas imagine esse monte de gente aqui para agradar todo mundo. O cara fala, não estou ouvindo a minha voz. O outro fala, minha voz está aguda demais, está me quebrando. Assim você quebra comigo, bota. Então é aquela luta. Então, querido, fique em paz aí, vai mexendo esses dedos santos aí, que Deus dê graça, viu? Paixão, ela precisa estar na vida do cristão. Por que eu oro no vale? Eu oro no vale porque Jesus orou no vale. Ah, é? Jesus orou no monte? É mesmo? Jesus orou no monte? Jesus orou na praia também? É mesmo? É. Jesus orou onde ele podia. Se Jesus orou, não tinha o templo, eu não vou orar? O problema sempre tem, em qualquer coisa. Então você fala para mim assim, não, eu sou um homem de monte. Eu digo, Senhor, você está parecendo que é um vaidoso espiritual. Porque a Bíblia diz que tem mais crédito e mais valor orar no quarto de porta fechada, onde ninguém te vê e nem te dá aplauso. Está vendo os extremos? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então eu acho que é o melhor no quarto. Mas eu acho que vale, porque a paixão é aquele fogo a mais. Você está esses dias na hora do almoço, um varão dessa igreja disse, eu estou com tanta fome de Deus, que eu vou pegar meu carro e vou ali orar, e eu fiquei sabendo. Orar na hora do almoço, em vez de comer, isso é paixão, irmãos. Isso é o fogo do Espírito Santo. Você fala com um crente e fala, bobeira, rapaz.
Aí você olha a vida dele. Aqui diz, irmãos, que esse fogo veio do Espírito Santo. O próprio Deus acendeu esse fogo. Esse fogo, irmãos, ele precisa estar queimando na nossa vida. Você lembra de Eliseu, profeta Eliseu? Diga amém. Foi um santo homem de Deus. Ele tinha um servo chamado Geazir, orgulhoso, soberbo. Eu anotei algumas características dele: orgulhoso, ambicioso, egoísta. Houve uma situação e uma mulher falou para ele, para o Eliseu: Eliseu, eu não te deixo. Eu estou com um problema, meu filho está morto, eu não te deixo. Eliseu pegou o cajado dele, que abriu o Jordão, o cajado dele que fez muitos milagres, entregou na mão de Geazi e falou: Geazi, vai correndo na frente, e quando chegar lá, coloque o cajado em cima do menino, e Deus vai ressuscitar ele. Geazi, penso eu e alguns historiadores agora, pega o cajado orgulhosamente. Você vê isso na história dele, você sabe o final desse homem, o que aconteceu com ele. Você sabe que a vontade dele era se aparecer. Ele fazia vídeo na internet, era para se aparecer, não era para divulgar o nome de Cristo. A linha é fina, caminha junto do real propósito. Ninguém pode te julgar, e nem eu estou falando para te julgar. Cada um julgue a si mesmo e pergunte-se a Deus. Examine-se, pois, a si mesmo. Tem gente que às vezes olha para você e fala: você é isso, você é aquilo, como os irmãos de Davi disseram para ele: você é soberbo, você é egoísta, você é isso. E Davi não era nada daquilo, porque Deus estava vendo o coração dele. Agora, o irmão dele falou que ele era: eu te conheço, você dorme comigo, você come comigo, você não sei o quê, você é assim, você é assim, você é assado. E Deus olhou do céu: esquenta não, filho, você não é nada disso, eu conheço seu coração é meu. Diga aleluia. Ninguém pode julgar, mas Geazi, a Bíblia mostra quem era ele. Ele era assim, orgulhoso. Ele pegou aquele cajado e disse assim: agora quero que todo mundo me veja com o cajado de Eliseu. Irmãos, tem gente que se subir aqui, ó, ele já atropela um monte de gente. Tem gente que briga para subir aqui. Tem gente que se subir numa folha de papel já muda. Já muda. E sabe o que falta para essas pessoas? Um entendimento. Falta o fogo do Espírito. Tem gente que está escalado, mas se ele não tocar guitarra, era ele emburra e vai até sair da igreja, porque o líder botou outro para tocar. Ele falou: era eu. Agora, quando ele está cheio do fogo, falou: meu irmão, toca aí, serve a Deus. Tem gente que sentado no banco na hora do louvor, e acha que até na hora da pregação, inspira mais os irmãos do que quem está aqui em cima. Porque tem gente que adora aqui em cima, e só quando está aqui. Mas quem tem o fogo do Espírito adora aí, adora aqui, e adora mesmo, presta culto mesmo. Em Geazi pega aquele cajado, ele queria se aparecer, ele queria destaque. Fala para o seu irmão: irmão, calma, é Deus que vai te destacar na obra dele, não é o homem não. Para, amadurece, cresce, e para de dar problema. Geazi pega aquele cajado, vai lá, irmãos, e coloca em cima de um menino morto. Chega lá na casa antes do Eliseu, antes da mulher, e bota o cajado e fala com o menino: menino, ressuscita. E o menino continuou morto. Ele tinha um cajado, mas ele não tinha um fogo. Olha a diferença, olha a diferença. Quando Eliseu chega lá, o que ele faz? Desce, Geazi, se quiser leva o cajado também, desce. Nem vou usar cajado mais, eu vou deitar em cima do menino. Eu vou botar a testa na testa, a boca na boca, o nariz no lugar. Qualquer um escandalizaria, eu sei. Mas foi o que ele fez, está escrito na Bíblia. Ele deita no menino, aquece o menino e ora para o menino. Veja como que o fogo é diferente. Você faz a mesma coisa, mas faz pelo fogo. Pela orientação do Espírito é diferente. Você faz totalmente diferente, mas você faz pelo Espírito, foi o Espírito que mandou. É uma diferença, fazer pelo Espírito e fazer pela carne. Faltava em Geazi o fogo do Espírito Santo. É o que faltava. Por isso que ele não tinha resultados na vida dele.
Por isso que ele acabou como acabou, leproso, e toda a família amaldiçoada, porque não entendeu o processo de Deus. A Bíblia diz: o fogo arderá. Esse fogo não é obra de homem, esse fogo é obra do Espírito Santo, e nós estamos vivendo um momento que nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito, cheio do fogo. Tessalonicenses 5:19, a Bíblia diz que você pode extinguir, apagar esse fogo. Tem muita gente andando, irmão, se tem é uma chaminha de palito, e no vento ainda se escondendo, que está soprando, está quase paga, não paga. Já viu quando você vai acender um negócio, só tem 2 palitos? Acho que é só eu lá em casa já passamos por isso. Hoje tem uns negócios lá perto, sai fogo, né? Mas antigamente era no palito, né? E às vezes acabava, ninguém comprou, então tinha que ir no vizinho pedir fósforo. Ô fulano, presta fósforo aí, acabou o meu. Mas às vezes tinha lá, você tentava com um palito, né? Falei, meu Deus, Senhor, cerca, fecha todas as janelas antes de ligar. Cerca tudo, irmãos, bota a coberta assim, faz uma... Quem já passou por isso? Aí eu estou perguntando que a irmã falou ali, né, Miriam? Eu também. E até para acampar, fazia um buraco, não faz um buraco. Aí a gente fazia um buraco assim, ó, para botar no papel lá, ai meu Deus, só um foguinho assim, aquele negócio, sabe, meu irmão? Em Tessalonicenses 5:19 diz que, igreja, não é o mundo não. É para você, meu irmão. É para mim e para você. Ele diz: não apague o Espírito de Deus. Põe na tela, 5:19, Patrick. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não. De novo. Dentro de nós há 2 naturezas. Nós temos a natureza humana, carnal, e nem tudo nela é maligno. Tem muita parte nossa, foi Deus que fez e é bênção. Mas a nossa natureza humana, maligna, tal, aí não tem nada, maligna, não tem nada de bom, carnal, ela tende para as coisas do mundo, para o pecado. A nossa natureza humana gosta de uma fofoca. Gosta de quê? Fala para o seu irmão, eu vou te falar um negócio agora, mas você não conta para ninguém não, tá, moça? É só para você orar, só para você orar. Eu vou contar para você, é sobre, aleluia, o Fabrício, o líder dos diáconos. Você sabe o que aconteceu? Aí, o irmão, a orelha da gente chega a queimar, né? Fala. Fala depois, não, fala agora, você já começou, fala tudo, fala. A nossa natureza gosta disso. A nossa natureza caída, ela gosta de notícia ruim. O que vende é notícia ruim, o que prospera é notícia ruim. E hoje no Instagram e nas mídias sociais, um jovem estava comigo, ele falou assim: vamos fazer uma matéria aqui do terreno, vamos colocar assim: não vamos mais para o lote. A igreja não vai mais para o lote. Aqui o lote nosso está construindo. Ele falou: isso vai dar like que não vai acabar mais. Eu falei: é verdade, vamos fazer. Aí no meio da conversa você fala assim: não vamos mais esse ano. Mas você enrola para falar isso. Mas o título, a notícia é ruim. Não vai por quê? Ô pai, não vai por quê? A nossa natureza tem uma parte que é uma natureza humana e até carnal. Mas quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito de Deus. E você passa a ter uma natureza espiritual também. E a Bíblia fala assim que a carne dentro de nós luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Gálatas diz isso. E há esse conflito dentro de nós. E esse conflito, o que você mais alimenta, vence. Se você busca acender a chama do Espírito, então você vai vencer. Mas se você alimenta a sua carne, você vai perder no Espírito e a chama vai se apagar. É o que você alimenta. A Bíblia fala em Efésios 5,
a partir do 18 ao 20, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, que há contenda e dissolução. Aí ele diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga comigo: enchei-vos do Espírito. E a Bíblia não para, irmãos, ela diz: ei, pare de se envolver com essas coisas do mundo nessa proporção, neste jeito. A natureza, aí a Bíblia não para, ela fala assim: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas o quê? Mas o quê? Fala: eu preciso me encher do Espírito. É a única coisa que você pode se encher, e você não enjoa, muito pelo contrário, você quer mais. Olha bem, a Viviane falou um negócio aqui, verdade. Eu já falei também, e na vigília foi falado isso aqui, e é verdade. Você compra um carro maravilhoso, ela não falou isso não, ela falou outra coisa, mas você compra um carro maravilhoso, o carro é lindo, pô, você está feliz pra caramba, poxa, que Deus me deu esse carro, mas com pouco tempo você fala assim: carro é carro, isso é para usar, não é essa cocada toda. Você compra uma casa, poxa, obrigado, o Senhor sempre agradece, mas você vê que é apenas alguma coisa que Deus te deu para a vida. Você viaja, aí você vai para um lugar e fica lá uma semana, com 3 dias, você fala: ih, rapaz, devia ter ficado só 3 dias, já está bom, estou doido para chegar na minha cama, chegar em casa, negócio que está bom, mas eu quero é voltar. Sim ou não, irmão? Você já passou por isso? Agora o Espírito Santo não. Você busca, você quer mais. O dia que eu cheguei da vigília, vou contar essa experiência, não é para minha glória, é só para, eu estou falando de fogo. Quando cheguei em casa, antes 3 e pouca da manhã, acabou aqui, nós fomos embora, sexta agora. Eu falei: mas estou sentindo um desejo de orar. E eu subi lá para o telhado da casa, para o telhado mesmo, lá em cima, e dobrei o joelho e falei: Senhor, talvez eu seja taxado como doido, mas eu estou com tanta sede do Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Aí depois desci, já era 4 horas para dormir. Algumas vezes alguns irmãos falam: pastor, eu fui orar no tal lugar, começou a chover, mas eu não levantei. Eu falei: Senhor, se alguém me chamar de fanático, não tem problema não, mas o negócio está tão profundo e bom aqui com o Senhor. Isso é o fogo, irmãos. Isso é fogo do Espírito. Você precisa disso. Alimentar. E a Bíblia diz assim: se enchei-vos do Espírito. E ela fala como? 19. Ela fala: olha ali, como que você vai ficar cheio do Espírito? Eu estou encerrando. Ela diz: falando entre vós, lendo a Bíblia, lendo salmos, cantando salmos, orando salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos de todo tipo que adoram a Senhor. Quando há louvor, há, irmãos, enchimento do Espírito. Eu estava na barbearia essa semana, foi muito engraçado, foi uma experiência linda. Eu fui cortar o cabelo, e quando eu terminei, João, minha mulher falou assim: aonde você fez isso? Cortou a barba. E eu cheguei lá, tinha 2 violões, e tinha um sem corda. Eu falei: poxa, o negócio aqui tá bom, hein? E aí eu peguei um, estava com corda, o outro sem corda. Eu falei: não, pastor, esse aí está sem corda. E aí eu peguei o violão e, deixa eu ver se está afinado. Aí ele falou assim, e ele cortando o cabelo, tinha mais outras pessoas. Ele falou: toca um louvor aí, pastor, toca esse. Porque ele falou: toca esse, ele pediu um hino de fogo. Eu falei: esse eu sei. Pensei comigo, né? Falei: é mesmo esse? Ele falou: toca esse. Aí eu afinei o violão e toquei. E falei: vou cantar também. Não quero saber se é desafinado ou afinado. Eu vou tocar e vou cantar. E cantei. Tinha um homem na cadeira, um senhor, um rapaz. E aí, naquele processo, ele terminou de cortar o cabelo. E o rapaz levantou com um brinco na orelha e tal, um rapaz grande. O rapaz estava chorando. Ele falou: você está chorando por causa do louvor? O rapaz não deu uma palavra, apagou ele, saiu. E eu fiquei impactado com aquilo. Eu toquei e cantei na barbearia lá do menino. Se o inimigo arma um laço para você, clama o sangue de Jesus. Clama o sangue. Então, você sabe, né? Agora não dá não. Mas na hora eu cantei melhor do que isso.
Mas importa-se que foi. Rapaz, quando você canta, você evoca os céus para sua casa. Você pode até ouvir um louvor, mas cantar é 1000 vezes melhor. Você pode botar um louvor lá no seu carro, lá no fone de ouvido, é bom. Mas se você cantar, é mais forte, é melhor. Vai ter muito mais efeito na sua alma, no seu espírito e também no seu corpo, porque até as suas células reconhecem a sua voz. Seus hormônios respeitam seus sentimentos e os comandos que você dá. Isso é assunto para outro dia, mas encerrando. Ele diz: enchei-vos do Espírito, lendo a Bíblia, diga lendo a Bíblia, cantando louvores e cânticos espirituais. E eu vou encerrar agora no cânticos espirituais. O que é cântico espiritual? Para eu ser honesto, como assim, e não honesto, mas claro, no mínimo, assim, 2 interpretações mais claras sobre cânticos espirituais. Existem pessoas que dizem que os cânticos espirituais são apenas e somente as línguas, quando cantamos em línguas espirituais, a língua que Coríntios fala, falar em mistérios, a pessoa canta, é cântico espiritual. Existe uma outra linha que diz que os nossos cânticos em português, ou na língua que você é natural, cantados pelo Espírito, são cânticos espirituais. E eu penso que todos dois o são. Há momentos que o Espírito vai te tomar em canções, quem já teve essa experiência, só em línguas. Você vai cantar uma melodia, mas você não sabe o que está cantando. Pastor, o que é isso? É a mesma coisa da língua. A Bíblia fala que aquele que fala em língua, ore para que a possa interpretar, porque de fato ele ora, mas a sua mente fica frutífera. Então não é língua da terra, porque língua da terra, você fala, thank you, você sabe o que está falando. Essa aqui você fala e não sabe, e só o sabe, segundo a Bíblia, se o Espírito te revelar. Então, cânticos espirituais é quando você canta em línguas, é quando você canta os louvores cantados, é quando você celebra a Deus também. Então, como você se enche do Espírito? Louvando a Deus, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, clamando o sangue de Jesus. Esse fogo te protege. Eu poderia falar do fogo, o fogo faz isso, o fogo limpa, o fogo ilumina, o fogo aquece, não sei o quê, mas eu quero destacar o fogo protege, digo, o fogo protege. Fala, o fogo do Espírito Santo protege o crente, quando a chama está acesa no nosso interior, irmãos. É como um acampamento, quando você vai acampar em lugar selvagem, você faz uma fogueira pequena, espanta as cobras, os escorpiões, os insetos, até animal maior, de porte maior. Você tem que pegar uma comida, se você for no Canadá, por exemplo, ou algum país lá nos Estados Unidos, você tem que pegar a sua comida e amarrar numa árvore longe, porque o urso vai lá e ele fareja e vem. Existem alguns lugares que existem uns containers de ferro, desse tamanho, com uma trava, porque o urso é tão esperto que ele abre a trava, ele enfia a mão e abre, o bicho é terrível. E aí eles fizeram uma trava de ferro, que o cara enfia a mão e faz assim, e você pega a comida e guarda ali. Ele fareja, mas ali ele já sabe que ele não consegue. Mas se você deixar, o urso vai lá, entendeu? Agora você faz uma fogueira, ele também afasta. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando o demônio vê você cheio do fogo, ele fala, agora não é hora não. Não vai não. Ei, não chega perto não. Só tem fogo. Os olhos são chamas de fogo. Você olha e para o irmão você olha com olhos de amor e de misericórdia. Olhos de fogo. Você olha com olhos de aceitação, tô junto e tô mesmo. O demônio olha, o demônio é caçador, predador. O espírito maligno olha e ele procura os fracos do rebanho, os doentes, os desapercebidos, os que estão tropeçando à toa, voado, e nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. O fogo protege.
Fogo do Espírito Santo. E nesta manhã, a Bíblia diz, no versículo 10, fala assim, Levítico 6:10 diz assim: o sacerdote, todo dia, ele vai tirar a cinza. Sabe que eu tenho medo, irmãos? Eu sei que o medo não é de Deus, mas esse eu acho que talvez seja. É como ciúme também não é de Deus, mas o Espírito Santo tem ciúme. Explica, estranho. Mas eu tenho medo de cair na mesmice ministerial. Eu falo para os pastores, nós precisamos sempre buscar o mover do Espírito Santo de Deus. A igreja, o louvor, cada um na sua função, buscar o mover do Espírito Santo de Deus. O novo se torna mais novo ainda, e o antigo se torna novo, porque o Espírito Santo tem esse poder de pegar algo que não deu certo. Às vezes a pessoa vem conversar com a gente, e a gente pergunta para ela assim: o que você já fez para resolver esse problema? Pastor, eu já fiz isso. Aí a gente vai anotando. Aí fala assim: o que você poderia fazer de novo para resolver esse problema? Eu falo: não sei, pastor, não sei. Eu já fiz de tudo, pastor, não consigo. Então vamos fazer uma última tentativa, tá bom? Você vai orar a Deus e vai levar essa lista de tudo que você já fez. E pode ser, e muitas vezes que Deus vai te dar algo que você já fez. Aí o cara pega algo que ele já fez e dá certo. E ele fala: por que não deu antes? Porque o momento, a bênção de Deus era para agora. A unção faz isso. A unção é para o momento. Não deu certo, essa campanha não deu certo, esse negócio não deu certo, mas agora vai dar, porque há fogo do Espírito Santo. O sacerdote tinha que ir e tirar a cinza e colocar lenha todo dia. Quantas vezes? Todo dia da semana, uma vez por dia. E se precisasse a lenha queimar, ficava... Irmãos, o sacerdote ficava observando. Ele estava ali para isso. Ele era pago para isso. Ele foi separado por Deus para isso. Olha, fulano, esse fogo não pode se apagar de jeito nenhum. E não era um não, era mais de um. Ficava ali vigiando o fogo. Botou um tipo de lenha, queimou rápido demais. Não é hora, mas o fogo está apagando, então traz lenha. O cristão precisa viver assim. Você precisa discernir se o fogo começa a apagar. Se você começa a desanimar, irmãos, 2 finais de semana sem vir à igreja, você já recebe uma seta de desânimo sobre a sua vida. 2 finais de semana, você já pensa no terceiro: não vou hoje também não, só vou no dia da ceia. Não foi não. Senhor, será que é assim mesmo? Mas meus irmãos, fala para o seu irmão do lado: você tem que botar lenha. Põe a lenha. Não tem hora. Hoje à tarde, põe a lenha. Dobra o joelho em casa. Essa classe de batismo agora, eles vão aprender semana que vem como que se ora. A gente ora de qualquer jeito, mas você pode dobrar esses 2 joelhinhos aí no chão também. Ei, irmão, se você está desanimado, isso acontece. Você está frio. Já teve dias que eu falasse: Senhor, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, né? O Espírito Santo fala assim: não tem que sentir, é pela fé. Eu sei, Senhor, mas o fogo. E às vezes você tem que lutar com Deus. Lutar, como Jacó lutou, dizendo: Senhor, manda fogo. Eu quero arder de novo, Senhor. Eu quero arder de novo, Senhor. Ministerialmente, como cristão, naquilo que a função que o Senhor me deu, eu quero arder de novo. Senhor, acende o fogo. Acende, Senhor, na minha vida. Me dá o novo do Senhor, aquela empolgação
Sabe, irmãos, que eu fico pensando, guarde isso. O time perde, vai para a segunda divisão, vai para a terceira divisão, e o cara ainda veste a camisa e sai se orgulhando e brigando com todo mundo. Um time derrotado de terceira divisão. E os cristãos estão longe disso. E é o time mais vencedor que tem na terra. Tem gente que não serve, irmãos. Ele está tão doente espiritualmente que ele não serve para fazer parte de algo grande, que é o Evangelho. Não é que ele não serve, eu retiro essa palavra pesada, mas é no contexto que você entendeu. Ele não se encaixa, ele não quer. Evangelho é o time de Jesus. Sabe essa guerra lá do Oriente Médio? Estamos orando por Israel. Estamos orando mesmo. Não é por desencargo de consciência, não. É dobrando o joelho e orando, porque a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. E depois ela diz: e que prosperem aqueles que amam aquele lugar. De lá saiu o nosso Salvador. E a Bíblia manda, eu obedeço. Mas eu já sei o final daquilo lá. Quer anotar? Eu já sei o final dessa guerra milenar, e vai continuar até a volta de Jesus. Mas Israel dessa guerra também sairá vencedor. Mas ore, o final já está dito. Jesus falou aqui na profecia, falou assim: quando eu levar meu povo de volta, nunca mais serão expulsos daquele lugar. Tudo que acontece lá é providência de Deus. 70 e poucos anos. Tem uma profecia que diz: pode uma nação nascer em um só dia? Pode. 14 de maio de 48, Israel nasce como nação na ONU. Essa ONU de hoje, totalmente poluída, que defende não os países, mas somente interesses. Nós não somos massa de manobra, nós temos o Espírito de Deus. Não venha com conversa fiada. Aqui há crentes bereanos. Falei: onde está isso? Essa doutrina aqui na Bíblia. Os bereanos, o apóstolo ia pregando, eles iam aqui, ó. Onde está isso que ele está falando? Ah, está aqui, está verdade. E olha que eles examinavam o antigo, não era nem o novo. O novo esclarece, diga aleluia. Fique de pé no seu lugar. Diga: Senhor, acende a chama